Graça e paz aos irmãos da Igreja Batista do Parque Guarani. É um privilégio estarmos juntos nessa noite para meditarmos na palavra do Senhor. Curve sua cabeça nesse momento. Vamos orar? Senhor Jesus, graças te dou, Pai, pelo privilégio, Senhor, que o Senhor me concede nesta noite de trazer a tua mensagem, Senhor. Que ela possa vir de encontro aos corações dos ouvintes, ó Pai amado. Que o Senhor cresça, Pai, que eu diminua na tua presença, Senhor Jesus. É o que eu lhe peço, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. A seu lado vou viver, o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos, já fluir a salvação. Me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Salvador me transformou.
insondáveis, seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos
Pegue sua Bíblia, irmãos, vamos acompanhar a leitura no Evangelho de Marcos, capítulo 1, de 40 a 42. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: Se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Lepra, uma grande tragédia dos tempos antigos. Escama, doença de pele. Todos nós já vimos passagens em Jó, né, na qual sofreu com essa doença. Né? O texto fala que Jó usava caco de telhas para se coçar. Né? E no capítulo 18, versículo 13, tem aí uma explicação um pouquinho sobre o que era essa doença de pele. Jó, capítulo 18, versículo 13. Ela consome partes da sua pele, o primogênito da morte, devora os membros do seu corpo. A vida de uma pessoa acometida por essa doença praticamente terminava. Inviabilizava a pessoa socialmente e espiritualmente. Ela não podia mais participar de culto, nem entrar no templo. Suas roupas eram rasgadas em público. Ele era banido da família, da comunidade, da sociedade, do convívio social. Tinha que morar fora da cidade. E quando ele precisava se achegar na cidade, alguém ia à frente gritando em alto som: Imundo, imundo, imundo. Enquanto isso, as pessoas abriam o caminho e se afastavam. Podemos ver um homem, não mencionado o nome, não mencionado onde morava, quem era sua família, sua profissão. Praticamente não sabemos nada dele, a não ser que ele era um leproso. Em Lucas capítulo 5, versículo 12, né, Lucas, um médico, cita: um homem coberto de lepra. Essa expressão coberto, né, nós podemos entender, né, e compreender a extensão, a dimensão que a lepra tomava conta do corpo desse homem. Então esse homem se encontra com Jesus, ou vai de encontro a Jesus, e faz um pedido: se quiseres, podes purificar-me. Purificar-me, em outras versões, tornar-me limpo. O homem contraria toda a orientação religiosa da época. Ele não podia dirigir-se a pessoa nenhuma, a não ser o sacerdote, que faria um ritual de purificação e interceder por ele. Porém, deveria viver isolado
da sociedade, até a morte. E esse homem estava morrendo. Eram banidos, ou seja, tinham uma sentença de condenação à morte. Respiravam, mas socialmente estavam mortos. Como lidar com esta religião ou com esta orientação religiosa e o que ela ensinava? É claro que aquele homem sabia que Jesus podia curar. Com certeza, ele já devia ter ouvido falar de Jesus e dos seus milagres. Entendia que Jesus Cristo era sua única esperança. E mesmo diante de todos os preconceitos religiosos, ele vai ao encontro de Jesus, sua única esperança. Ele compreendia que podia chegar até aquele homem sem ser rejeitado. Então ele abre o coração. Ele é respeitoso. A passagem nos diz que ele, de joelhos, suplicava, rogava. Ele não demonstrava nenhuma mágoa, revolta, dizendo: por que eu? Por que eu tinha que pegar esta doença? Ele vence preconceitos. Ele entende que Jesus está acima de tudo. Sem queixas, sem questionamentos, ele suplica. Não se apossa de bênção, não ordena, não reivindica, não exige, e sim diz: se quiseres, pode purificar-me, ou seja, tornar-me limpo. Vamos a uma reflexão. Se você, meu irmão, minha irmã, tivesse a oportunidade de se dirigir a Jesus Cristo face a face, o que você diria? Iria cobrar? Por que as coisas estão assim? Desperdiçaria oportunidades? Colocaria diante dele suas mágoas, seus ressentimentos? Este homem nos ensina várias lições. Ele está diante de Deus e Mateus diz que ele adorou Jesus. Ele revela sua condição. Ele abre o seu coração. Pois o homem que estava diante dele, que estava lá, era mais que um homem, era Deus. Por isso, ele se põe rosto em terra, suplica e põe na dependência de Jesus Cristo. Se humilha diante do Senhor. Mateus, Marcos e Lucas colocam a mesma expressão na boca do homem. Se quiseres. Reflexão.
Muitas vezes somos tendenciosos a ver o nosso mérito. Sou cristão, sou dizimista, sou ofertante, fui criado na igreja. Por que comigo? Sou uma pessoa de muita fé. Mas sabemos que não é pela fé que sois salvo, e sim pela graça. Fui salvo pela graça. Efésios capítulo 2, de 8 a 9. Porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Na origem de tudo está o poder de Jesus Cristo. Na origem de tudo está o amor de Deus Pai. Na origem de tudo está o coração bondoso e misericordioso de Deus. Não repele, não recusa, não importa o seu estado. Para o homem era o fim da linha, apodrecendo vivo, rejeitado por todos, mas sua única esperança era Jesus Cristo. Reflexão. Nas horas difíceis, você tem buscado por Jesus Cristo? Sem arrogância, orgulho, sem exaltar suas virtudes religiosas, seu caráter, mas na compreensão de que, se quiseres, está na mão dele, no poder dele, no direito dele. Ele é o sujeito das ações. E tudo acontece de acordo com o querer dele, com a vontade dele. Ele não tem obrigação nenhuma para conosco. Não importa a forma que você está, não importa o tamanho do seu fardo, nem a extensão dos seus problemas. Quão grande é sua dor, se você buscá-lo de coração, quebrantado, humilhado, crendo, dependendo, se arrependendo, ele irá estender os braços até você e irá tocá-lo. Ninguém pode dizer: eu cheguei ao fundo do poço e não há mais saída para mim. Não há fundo do poço para Deus. Ele compreendeu que o sacerdote não podia curá-lo. Tudo que a sociedade podia fazer era isolá-lo. E é exatamente o que a sociedade faz hoje. Ela segrega, isola, separa, coloca em qualquer lugar ou condição. Mas o único que pode mudar a realidade nossa é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, o texto diz que Jesus compadecido dele. Em outras versões, profundamente compadecido. Compaixão, uma das marcas mais fortes de Jesus. Mas Jesus não fica somente no sentimento. Ele é ação. E o texto diz que Jesus estende a mão e o toca.
Observe duas coisas proibidas pela lei aqui. Primeiro, o homem não deveria estar onde estava pela lei. Jesus não deveria tocar aquele homem pela lei. Porém, Jesus não está preso à religião, não está preso à doutrina, à lei que homens fazem e atribuem a Deus. Não podia tocar o leproso, mas ele toca. Ele é o único que pode tocar no intocável. Pois ao tocar um leproso impuro, a contaminação era certa. E ele, o impuro, precisava ir ao sacerdote, oferecer sacrifício. E aí sim ficaria impedido de entrar no templo, em qualquer sinagoga, por um determinado tempo. Mas podemos ver nos 3 evangelhos que afirmam que Jesus estendeu a mão e tocou o homem. Ele é Deus, que se fez homem como nós, na pessoa de Jesus Cristo. E não é um Deus apático, ele é empático conosco. Ele se fez carne, ele habitou entre nós. Ele toca, ele se solidariza. Não tem preconceitos, não é legalista, não rejeita. Ele é Jesus, a personificação da graça. Ele conhece o coração e ele tem graça para dar. É o Salvador, tem poder e é misericordioso. Ele pode tocar. Ele faz. Ele é o único que pode nos limpar. E essa limpeza, o versículo 42 diz que foi imediata, ou seja, imediatamente. Em outras versões, no mesmo instante, que significa a mesma coisa. A lepra o deixou, ele foi purificado, ou seja, limpo. Restaurada a sua saúde, novamente inserido na sociedade, novamente foi aceito. Restauração completa, sem sequelas. Em Lucas 4:27, a palavra nos diz: também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu o profeta. Todavia nenhum deles foi purificado, somente Naamã o sírio. Por que será que não foram purificados? Será que é porque não foram atrás da única esperança que é Jesus Cristo? Reflexão. Nos dias de hoje, muitas pessoas estão com a vida exatamente como a deste homem. Sem vida, machucados, pensando até em suicídio. Mas há um Salvador que atende e restaura, que estende a mão, que estende a mão. Será que ele vai me curar? Ele pode curar quantas pessoas ele quiser. Quantas pessoas nós
já conhecemos, né, nesse período nosso de cristão, que foram curadas. Pense. Nós cremos que Deus pode fazer isso. Mas muitas vezes achamos coisas mais importantes. Ou cuidamos apenas do corpo e não da alma, que eterna permanecerá se Cristo a salvar. Muitos com doença emocional, aparentemente saudável, mas por dentro profundamente destruído, desestruturado, machucado, com ódio, ressentimento, medo, insegurança, vivendo de remédios, drogas, álcool, incapazes de encarar a vida, cultuando o corpo, valorizando a estética, bens materiais. Pessoas que precisam de Deus para lhe estender a mão e tocá-las, mudá-las, tanto que o mundo jamais as conheceriam. Vida nova, transformada. Se queres, eu quero ficar limpo. Ele tem o poder, ele tem o querer. Texto com poucas palavras. Ao todo, o encontro e a cura. Ocupa 3 versículos pequenos, mas por trás, muitas lições. Uma vida transformada, recuperada, modificada. Deus sabe como está o seu coração, sua alma, seus medos, seu amanhã. Ele pode mudar hoje. Você por dentro, lhe dando um novo coração, uma nova perspectiva de vida, uma nova compreensão de sua existência e fazer que você viva como você nunca pensou que poderia viver. Se quiseres, você quer? Chegue de joelhos, rosto em terra, coração aberto, quebrantado, dependente. Você precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Sem Ele não dá. É impossível viver. Senhor Jesus, graças te damos, ó Pai, por Tua palavra, lida nessa noite e explicada. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos escolheu, Pai. Nos separou, Pai amado. Obrigado, Senhor, por teu amor que é imensurável, por sua graça, por sua misericórdia, que se faz presente e se renova a cada manhã. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, no meio de nós. Agradeço no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.